Estamos de volta e, como prometido, vamos colocar a mão na massa para fazer o nosso Fraisier Cake, o nosso bolo de morangos. Gente, e só de olhar já percebe-se que é uma beldade, né? Chama a atenção de qualquer pessoa numa vitrine e principalmente para você fazer em casa para uma visita ou alguém muito especial que está chegando. Parece difícil? Mas não é não, você vai ver, é bem facinho. Vamos saber aí um pouquinho da história do Fraisier. O surgimento do primeiro Fraisier ainda é muito vago. Auguste Escoffier, batizado de Rei dos Cozinheiros e Cozinheiro dos Reis, em seu livro de receitas que se qualifica como a Bíblia dos Cozinheiros de 1903, cita algumas receitas incorporando morangos crus na massa. Os morangos silvestres, populares desde os tempos antigos, foram os primeiros a serem utilizados para a preparação desses bolos. Enquanto algumas das produções da época lembram vagamente o Fraisier de hoje, a aparência do bolo como conhecemos só se firmou mesmo em 1966. Só em 1966, Gaston Lenôtre, o famoso confeiteiro francês, deu à luz ao Fraisier como conhecemos hoje. Ele chamou de bagatelle, em referência a um jardim localizado a oeste de Paris, mas o nome que permaneceu e que conhecemos hoje é Fraisier. Embora o Fraisier Cake e o seu nome se remeta apenas a morangos, você pode, sem utilizar o nome Fraisier Cake, mudar a receita do bolo e fazer com outras frutas que vai ficar lindo e super criativo. Vamos ver o que a gente vai precisar para os ingredientes. Para a massa do nosso Fraisier Cake, a gente vai precisar de 4 ovos inteiros, 125 gramas de açúcar refinado, raspas de 1 limão, 125 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de manteiga sem sal. A gente vai começar preparando a nossa massa genoise, que é uma massa estilo massa de pão de ló, que não leva fermento. E aqui eu vou precisar de um recipiente para banho-maria, onde eu vou colocar 4 ovos e 125 gramas de açúcar refinado. Adiciono aqui o açúcar. E esse processo você pode utilizar o fouet e ir batendo lentamente até virar um creme muito espumoso. Mas eu preferi com uma batedeirinha de mão, que é muito mais rápido. Espumou desse jeito aqui, ficou bem volumoso e bem branquinho. A gente pode tirar do banho-maria e prosseguir com a nossa receita. Agora é muito simples, a gente vai precisar aqui das raspas de 1 limão. Muito bem, a gente vai adicionando agora aos poucos e delicadamente, porque essa massa não leva fermento, 125 gramas de farinha de trigo. Então eu coloco um pouquinho e vou com o fouet levemente incorporando de dentro para fora, de baixo para cima, bem devagarzinho, ó. E aqui, já aproveitando o embalo, eu vou adicionar 50 gramas de manteiga sem sal derretida e incorporar devagar na minha massa para não tirar o ar dela. Massa pronta, eu vou untar 2 formas de 20 de diâmetro por 7 de altura com desmoldante, ou você pode também untar com manteiga e farinha. Despejo a minha massa dividindo nas 2 formas. E a gente vai levar as massas a forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutinhos, ou até o bolo ficar bem douradinho por cima e você espetar o palito no meio e ele sair limpo. Para o nosso creme mousseline, a gente vai precisar de 750 ml de leite, 1 fava de baunilha, 9 gemas, 230 gramas de açúcar, 125 gramas de amido de milho e 180 gramas de manteiga sem sal. Para o preparo do nosso creme mousseline, aqui numa panela, eu vou colocar 750 ml de leite, 1 fava de baunilha, mas se você não tiver acesso à fava de baunilha, você pode usar 1 colher de sopa de essência ou extrato de baunilha. Coloco aqui todas as sementinhas.
A casca da fava eu poderia colocar aqui também para infusionar, mas eu gosto de fazer extrato de baunilha natural. É só pegar uma porção de vodka e colocar as suas favas de baunilha abertas para marinar aí por um bom tempo, aproximadamente uns 2, 3 meses. Deixa bem tampadinho em pote hermético e aí você vai ter um extrato de baunilha caseiro maravilhoso. Agora aqui no meu leite baunilha eu vou adicionar metade da quantidade total do meu açúcar. Ou seja, eu tenho 230 gramas, então eu vou colocar aqui 115 aproximadamente. Pode ser de olho, tá? Deixando só um pouquinho para as gemas. E vou mexer muito bem até começar a levantar fervura. Levantou fervura, eu deixo ele aqui de lado e vou para uma outra tigela onde eu vou adicionar 9 gemas, o restante do açúcar e vou incorporar muito bem. Misturei bem as gemas, agora eu vou adicionar aqui 125 gramas de amido de milho e vou misturar mais um pouquinho até que fique tudo bem homogêneo. Maravilha! Agora a gente vai fazer o que a gente chama de temperagem das gemas. Porque se eu colocar essa mistura de gemas aqui direto na panela, ela vai tomar um susto com o calor e aí você vai ter basicamente ovos mexidos. Aqui eu vou colocando de concha em concha um pouquinho da mistura quente e misturando nas gemas para elas se acostumarem com o calor da panela. Como minhas gemas já estão bem morninhas, agora eu vou voltar tudo pro fogão. E a gente vai mexer esse recheio aqui, depois que engrossar, mais um minutinho cozinhando, até que ele fique bem consistente. Engrossou e a gente mexeu por mais um minutinho, até chegar nesse ponto maravilhoso, onde todo o amido já está cozido. A gente vai transferir agora pro bowl da batedeira para finalizar o nosso creme mousseline. Agora a gente vai bater esse creme aqui até sentir que ele já esfriou. E para isso eu vou colocando a mão aqui no lado do bowl da batedeira. Pode bater em velocidade alta para ele esfriar bem. Nosso creme já esfriou e aqui eu vou ligar a batedeira de novo e adicionar enquanto bate 180 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente para esse creme ficar bem delicioso. Vamos lá? Nosso creme mousseline tá pronto e, gente, olha a textura dessa maravilha. Além de ser bem sedoso, ele é super brilhante e fica delicioso. Chegou a hora de fazer a nossa próxima etapa do recheio, que são os morangos, e eles são as estrelas do nosso bolo. Vamos ver o que a gente vai precisar. Para compor o nosso recheio do bolo, a gente vai utilizar 500 gramas de morangos frescos sem talos e higienizados, 15 gramas de açúcar, e mais 10 a 12 unidades de morangos grandes para decoração da lateral. Aqui eu vou picar os meus 500 gramas de morango frescos em pedaços não muito pequenos, para evitar que solte muito líquido. Então eu corto mais ou menos em 4. Morangos picados, eu vou adicionar aqui agora 15 gramas de açúcar e vou misturar bem. E esse açúcar ele entra aqui para fazer com que o morango solte mais líquido. E isso vai evitar que o morango fique soltando líquido dentro do nosso creme. Por isso a gente vai deixar ele um minutinho descansando enquanto a gente corta o restante dos morangos para decoração. Os 10 a 12 morangos grandes que eu deixei separados são para a nossa lateral ficar maravilhosa. Então aqui eu vou cortar eles ao meio. Tem que ser os morangos mais bonitos e do mesmo tamanho. Com nossas partes do recheio finalizadas, a gente vai preparar a caldinha de limão, que é super simples, 2 ingredientes apenas. Para a nossa calda, a gente vai precisar de suco de 2 limões grandes e 75 gramas de açúcar. Eu vou colocar aqui o suco de 2 limões grandes
75 gramas de açúcar. E vamos mexer muito bem até dissolver. E tá pronta a nossa caldinha. Agora é só reservar e com todos os processos prontos, a gente pode começar a montagem do nosso Fraisier Cake. E eu já aproveito aqui também para escorrer os meus morangos picados aqui numa peneira. É só colocar e deixar. Chegou a hora da montagem do nosso bolo, que é a parte mais divertida. Aqui eu já tô com as minhas massas assadas e frias e eu vou começar colocando um disco de massa aqui no meu tabuleiro. E aqui eu vou umedecer a minha massinha com a calda de limão, utilizando um pincel culinário. Então pode passar bastante calda. Eu separei uma parte aqui de creme mousseline na manga de confeitar e outra parte aqui na tigela para misturar com os morangos picados. Antes de mais nada, aqui com a manga de confeitar, eu vou fazer uma barreira aqui de creme mousseline, deixando mais ou menos um dedo da borda. Agora, com uma tira de acetato, eu vou dar a volta em todo o bolo. Coloco uma fita aqui, uma outra fitinha aqui e outra aqui na lateral. Lembram dos morangos grandes e bem bonitos? Então, agora a gente vai começar a colocar a metadinha que a gente cortou para fora, apontada para fora do acetato. E essa barreirinha aqui que eu fiz de creme vai servir como suporte para esses morangos ficarem de pé. Desse jeito aqui, ó. Posicionou todos os morangos, a gente agora vai começar a contornar um a um, preenchendo com creme, para eles ficarem bem presos. Ó. Faça uma caminha de leve aqui no fundo. Pode ser bem fininha, porque a gente vai vir agora com o creme mousseline e os morangos. Lembra dos morangos picados aqui, ó? Já estão escorridos e eu vou adicionar agora no meu restante do creme mousseline e misturar muito bem. Morangos misturados, eu vou adicionar agora esse creme com morangos aqui no centro do meu Fraisier Cake. Completou essa etapa? Eu vou agora fazer uma camada por cima das pontinhas do morango para a gente finalizar com o creme que está na manga de confeitar. Então venho aqui, preenchendo todo o bolo, coloco agora o restante do creme. E por último, eu vou colocar o meu último disco de massa com esse bumbum voltado para cima, para o bolo ficar bem retinho. Dá uma leve pressionadinha e vamos umedecer também essa massa aqui com a nossa calda de limão. Mas ainda não acabou, a gente ainda tem uma última etapa e é indispensável que a gente faça o nosso marzipan. Enquanto isso, eu vou cobrir esse bolo com plástico filme e levar para a geladeira para ele firmar por mais ou menos umas 2 horas. E aí a gente volta já. Para o nosso marzipan, a gente vai utilizar 150 gramas de açúcar impalpável, 150 gramas de farinha de amêndoa, 2 colheres de chá de água de rosas e meia colher de chá de essência de amêndoa. Para preparar o marzipan é muito simples. A gente vai colocar aqui numa tigela 150 gramas de açúcar impalpável, e você encontra fácil esse açúcar em casas de confeitaria. Vou colocar também aqui 150 gramas de farinha de amêndoa e vamos misturar muito bem com a mão. Aqui agora eu vou adicionar 2 colheres de chá de água de rosas. Para quem não conhece, isso daqui é uma água perfumada de rosas, deliciosa, para a gente usar aqui nas nossas preparações. E vai dar um sabor super característico nesse preparo. E vou colocando aos poucos, ó. Deixa um pouquinho da água de rosas para o final. E vou agora acrescentar meia colher de chá de essência de amêndoa. E vamos misturar isso aqui muito bem com as nossas mãos.
Se for precisando, você pode colocar mais um pouquinho de água de rosas, até dar o ponto. Virou uma bolinha assim, modelável, o marzipan tá pronto. Agora a gente vai abrir ele aqui sobre o tapete de silicone para a gente fazer o corte. E ó, é bem simples, o marzipan ele é bem maleável, tá? Então eu vou começar abrindo ele aqui. Você pode abrir sobre um papel manteiga, se preferir também. E ó, vou abrir ele numa espessura um pouco mais grossa, porque eu vou texturizar para deixar ele mais bonito. E lembrando, a gente vai abrir aqui um disco que tem que caber o diâmetro da nossa forma, porque a gente vai finalizar o topo do bolo com ele. E ó, aqui eu tenho um rolinho texturizador, mas se você quiser pode deixar ele lisinho assim mesmo, tá? Eu vou passar aqui para deixar essa superfície do marzipan bem marcadinha e bem bonita, ó. Aqui agora é muito simples, eu vou utilizar o fundo removível da assadeira que eu utilizei para assar a nossa massa e vou colocar aqui sobre o meu marzipan aberto e fazer o corte com uma faquinha para tirar o disco perfeito. E aqui, ó, com o próprio tapete de silicone para me ajudar, eu já vou virar o meu disco para baixo, ó. Com cuidado, eu tiro aqui e meu disco tá pronto. Isso daqui agora eu vou levar para o freezer por mais ou menos uns 20 minutos para ele endurecer bem, para a gente conseguir colocar ele sobre o nosso bolo. Nosso fraisier já descansou e agora chegou a hora de desenformar essa maravilha. Vou tirar aqui as fitinhas do acetato e vamos puxar devagarzinho o nosso acetato com muito cuidado. Olha que lindo! Agora aqui eu venho com uma espatulinha só para consertar a lateral do creme. Dou uma alisadinha de leve. E aí a gente vai finalizar com o nosso disco de marzipan. Com cuidado eu vou remover ele aqui. Ele já tá bem geladinho também. E ó, pego ele com cuidado na minha mão e posiciono sobre o topo do meu bolo para finalizar. Olha que coisa mais linda, gente, que fica. E por último aqui, a gente decora com os moranguinhos para deixar ele ainda mais bonito. E essa foi a nossa receita desse maravilhoso Fraisier Cake. E ó, como eu disse, não se atenha só no morango não, faça com outras frutas também. Vai ficar incrível e tenho certeza que você vai exercitar bastante a sua criatividade fazendo essas delícias aí em casa. E não se esquece que se você fizer alguma receita daqui do Confeitaria no Ponto, posta nas suas redes sociais com a hashtag Confeitaria no Ponto pra gente dar um pulinho lá. E já te aviso que as receitas completas do programa de hoje e dos nossos programas passados estão aí no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, eu tô lá como @Chef Dario Eberson, tanto no Instagram e no Facebook, e também no meu canal do YouTube como Chef Dario Eberson. Um beijo e até a próxima!